Agora, o momento da palavra. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 34, versículo 21. Jó 34, 21. Você tem uma Bíblia aí? Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite e os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla, porque se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Para fazer que o clamor do pobre, presta atenção aqui, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços sobre o povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha, que é logo o que sabes, fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, as suas palavras, falta de prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque o seu pecado acrescenta a transgressão entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Vamos dizer aqui, se você for ver lá o título, Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Jó aqui estava no ápice da sua prova, porque além de perder tudo, os filhos, a mulher, dando o pior conselho que um homem pode ter, amaldiçoa seu Deus e morre, né? Agora os amigos acusando Jó de pecar contra Deus, de levantar a sua voz, né, contra Deus. Aqui foi Eliú que acusou Jó de falar injustamente de Deus. Mas o que me chama a atenção está no versículo 28, que diz assim, vamos do 27 em diante. Porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, presta atenção nisso aqui, se ele aquietar,
quem então o inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só? Aqui era uma pergunta que estava sendo feita. Primeiro, fala-se de ouvir o clamor, o grito, o pedido de um pobre, de um pequeno. Aqui está falando no 28, né? Para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. O clamor de Jó, que agora se encontra pobre, aflito, se encontra só. A mulher manda amaldiçoar Deus e morrer. Os amigos o acusam de pecar. Os filhos morreram. Sua riqueza se foi. Imagina agora, tenta imaginar a aflição de Jó. E agora, muito mais a sensação de, quando é falado, imagina Deus na aflição de Jó, lá no 29 dizendo, se ele aquietar, quem então o inquietará? E se ele encobrir o seu rosto, quem então o poderá contemplar? Seja com um povo, ou seja com um homem só. Na sua aflição, na sua dificuldade, na sua prova, aí no teu momento que você está passando, tem uma parte da palavra que diz assim, que se nós caímos na mão do diabo, do inimigo da nossa alma, tem Deus para nos livrar. Agora, a terrível coisa é cair na mão do Todo-Poderoso, não é verdade? Porque a Bíblia pergunta, quem o livrará? Se nós caímos na mão do nosso Deus. E Jó, passando por tudo que estava passando, obviamente ele teve as suas indagações, as suas reclamações, e agora sendo acusado, em meio a tudo que ele estava enfrentando, de levantar a língua dele contra Deus. Mas agora ele se encontra aflito, pobre, desprezado. E aí vem uma pergunta, e se Deus fechar o seu rosto, ele se aquietar, quem vai o inquietar? E se ele fechar o seu rosto, quem vai o contemplar? Se você for ver lá no final do livro de Jó, já no final de toda a situação de Jó, Deus ouve o clamor de Jó. Deus ouve o pedido de Jó. A voz de Deus, a voz de Jó chega até Deus. E Deus atende o clamor dele. Deus ouve a oração dele. Irmão, a luta é grande, a tribulação é grande. Eu não sei qual é a tua situação que você vem enfrentando. Uma coisa, a palavra vem falar para mim e para você: nós não devemos parar. Um diz para, o outro diz amaldiçoa, o outro diz recua, o outro diz larga de mão, o outro diz não tem jeito mesmo não. Deus fechou o rosto para você, tapou o rosto para você. Quem sabe é o teu pensamento, quem sabe no teu entendimento, lá no teu íntimo, a tua alma diz: desiste, abandona, larga de mão, já não tem mais jeito. Hoje a palavra vem e diz: não, como no lugar da vergonha de Jó, eu trouxe dupla honra. Hoje o Senhor está dizendo: persevera. É em meio às acusações, é em meio às tribulações, é em meio à vergonha. Vá firme, minha irmã. Vá firme, porque o clamor do pobre e do aflito será ouvido. Jó, ao invés de ter apoio humano, apoio familiar, apoio de quem ele gostava e confiava, não. E ele se encontra agora só, desamparado, só.
Eu não consigo imaginar a angústia de Jó. Jó ofertava constantemente pelos filhos. Jó buscava pela família constantemente. E ele perde um atrás do outro. Só vai morrendo todos os filhos. Ele tinha lá o seu padrão de vida. Sabe o que a palavra me mostra hoje? Quem sabe você fica olhando lá para trás e lamentando o teu passado, que foi muito melhor do que hoje. O emprego, lamentando o casamento que tinha paz, lamentando o filho que respeitava, lamentando o que você tinha e hoje você perdeu. O Senhor está dizendo: busca em mim, clama-me, chama pelo meu nome. E o Deus que honrou a Jó é o Deus que vai honrar você também. É o Deus que vai levantar a tua cabeça. Creia nessa palavra. Creia que o Deus que honra o justo vai honrar você também. Agora a palavra vem e diz: persevera. Nós estamos lendo no 34, né? Lá no versículo, deixa eu ver aqui, ó. Jó 42, capítulo 42 diz assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas, e que não as compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos teus ouvidos ouve, mas agora te vem aos meus olhos. Aqui eu estou lendo outra tradução, mas está dizendo aqui no 5, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem aos meus olhos. Na outra tradução diz que só o conhecia de ouvir falar, mas hoje consigo contemplar-te, glória a Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, glória a Deus. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. E sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elias, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Nós lemos no 28, né? O amigo de Jó julgando e apontando e dizendo que ele falou contra Deus. Agora Deus honra Jó ao ponto de falar para ele: vai e sacrifica a mim, e Jó vai orar por vocês. Querendo dizer, vocês dependem agora do perdão de Jó, porque na luta de Jó, na prova de Jó, ao invés de vocês o ajudar, vocês apontaram o dedo, vocês humilharam a Jó, jogaram e empurraram ele mais fundo na cova que ele estava. Então, vocês devem sacrificar a mim, mas vocês só vão estar livres do juízo quando Jó orar por vocês. Olha a tamanha da honra e a bênção que Deus entrega na vida de Jó. Mas o segredo é buscar, é clamar,
Aleluia, quando na tua mente, lá no teu subconsciente há uma guerra, uma constância dizendo: desista, pare, o teu Deus abandonou você, já não tem mais mulher, filho, amigos, já não tem mais patrão, já não tem mais irmãos da igreja, você está só, e agora você tem que abandonar o teu Deus e morrer. E aí você persevera no Senhor, ao ponto de dizer: um dia eu conhecia por ouvir falar, mas agora eu conheço, sabe por quê? Porque eu sei que Ele está comigo, e você o toma como teu Deus, assume como teu Deus, não desiste, vai caminhando, vai clamando, às vezes chorando, às vezes gemendo, gritando, mas que não desiste, não para. Aleluia. Nós voltamos lá no livro de Jó 34, que diz: Ele ouve o clamor do aflito, Ele ouve o clamor do pobre, Ele ouve o clamor do pequeno, Ele ouve o teu clamor, mulher. Você está aí ouvindo essa oração, essa pregação, aleluia, você está ouvindo esta palavra, aleluia, e o diabo já te fez de várias formas pensar, imaginar: o meu Deus esqueceu de mim, o meu Deus se virou contra mim. E como diz lá no versículo 20, deixa eu ver aqui, no capítulo 34, versículo 29, se ele se aquietar, quem o inquietará? Se ele encobrir o seu rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, ou seja para um homem só? O meu Deus virou as costas para mim, o meu Deus me abandonou, o meu Deus não quer me ouvir. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui, parece loucura, mas eu creio assim: quando Deus não quer ouvir a minha oração, aleluia, e nós nos juntamos em clamor, Deus ouve a oração de uma irmã, Deus ouve a oração do irmão, Deus ouve a oração do pequenininho, Deus ouve a oração de quem Ele quiser. E nós todos somos abençoados. Tem situações que eu não prego há pouco tempo, mas quando eu vejo que há uma dificuldade em contemplar a resposta de Deus na minha oração, o que você faz? Você não pede intercessão? Você não pede a oração dos irmãos, das irmãs? Um dos maiores propósitos dessa programação é te levar esperança, é levar você a entender que tem um Deus trabalhando em teu favor, tem um Deus que está trabalhando muitas das vezes no silêncio, nessa luta, nessa prova, nessa dificuldade, nesse momento difícil que você vai enfrentando, onde amigos, familiares, a porta fechou, a enfermidade chegou. Mas Deus vem pela palavra e diz: você vai dizer como Jó: um dia eu conheci o meu Deus por ouvir falar, mas agora o conheço, sabe por quê? Porque Ele esteve comigo em todo o tempo. Você vai olhar para trás e vai dizer: não, sozinha eu não conseguia, não, eu não teria força para enfrentar tudo que eu enfrentei, passei, sofri. Jó, ele chegou a essa conclusão: não só eu não aguentaria, era os amigos, os amigos da onça me acusando, mulher virando as costas e dizendo: amaldiçoa logo e morre, e perde os bens, e perde todos os animais, perde tudo que tem, começa agora a se coçar com caco de telha, agora nasce úlceras, nasce feridas, o diabo devastou a vida de Jó, só não tocou na alma de Jó, aleluia. Pode acontecer o que for, o Senhor está dizendo: a tua alma é minha, eu tenho compromisso contigo, tenha comigo, o que eu tenho, aleluia, de promessa na tua vida eu vou cumprir, para que na tua vida o meu nome venha a ser glorificado. Receba essa palavra hoje, receba ela hoje, ela é ânimo, ela é força, ela é poder. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos bater na porta da misericórdia, nós vamos chamar por Ele, e Ele vai vir ao teu encontro. Essa é a palavra. Deus seja louvado.